Hi guys, welcome to another class! Estou muito feliz de estar com você para mais uma aula. Semana passada nós tivemos uma semaninha de férias, mas já voltamos. Espero que você esteja olhando o conteúdo, esteja revisando o conteúdo e que estejamos juntos nessa. Relembrando mais uma vez, se tiver qualquer dúvida é só falar, ok? Então vamos começar a nossa 12ª aula, vamos orar para que a gente inicie. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esse curso, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado com esse propósito, Pai, de aprender a língua inglesa. Senhor, eu entrego a minha vida como professora nas suas mãos, Pai. Eu dou toda a liberdade para o seu Espírito Santo me guiar, Pai, para que eu possa trazer, Deus, à terra, Senhor, o inglês da forma como o Senhor quer, Deus, que seus alunos aprendam. Eu te agradeço, Deus, por cada vida que está nesse curso, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, dando propósito, dando visão, Pai. Que o Senhor continue, Deus, os enchendo da sua presença e dando persistência para que eles continuem a estudar, Pai. Aquilo que faltar, Senhor, do que eu estiver trazendo a eles, que o Senhor venha completar. Afinal de contas, o Senhor é o dono da língua inglesa, de todas as línguas. Então, que o Senhor venha trazer facilidade, Pai. Os ensina a gravar aquilo que for necessário, Pai. Coloca no coração deles, Senhor, na mente deles, Pai, aquilo que eles vão precisar usar lá na frente, porque o Senhor já sabe de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, te entregamos tudo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Agora o conteúdo, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Estamos na nossa 12ª aula, muito felizes, ok? Hoje a gente vai falar de Object Pronouns. Não se assustem com esse nome, vocês vão aprender já o que é. First, do you remember what we studied in the last class? Vocês se lembram que a gente estudou na aula passada? Hoje, diferente das outras aulas, eu não vou trazer uma revisão do que foi feito na aula passada. Isso porque, gente, a aula passada já foi uma espécie de revisão. Vocês lembram? A aula passada eu peguei e comparei os 3 tempos verbais que a gente já tinha aprendido. Então, presente, passado e futuro. E fiz um combo na aula, relembrando, mostrando as diferenças entre eles. Então, por isso, hoje eu não vou fazer essa lembrança, né, do que nós estudamos, mas, de qualquer forma, só para você se localizar aí. Espero que você tenha estudado, porque os tempos verbais são muito importantes, afinal, através deles vocês conseguem, né, se comunicar, montar as frases. Espero que vocês tenham feito frases, tá bom? Lembrando que eu estou sempre aberta, então se você fizer alguma frase, tiver com alguma dúvida, só falar comigo. Então, vamos continuar. Now, let's get to today's topic, ok? Então, vamos começar o tópico de hoje, a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai ouvir Mateus 11, do 28 ao 30, tá? A gente vai ouvir juntos. Espera aí, deixa eu soltar aqui. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Então vamos começar, né? Ele começa com come to me. Come to me é vinde a mim, né? Na tradução mais popular das nossas Bíblias, mas ele também pode ser venha até mim, tá? Aí ele fala, né? Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, and I'll give you rest. Então eu te darei, né? Eu vos aliviarei, ou eu te darei descanso, ok? Aqui é legal que a gente já vê de cara aqui o nosso will, né? Que a gente já aprendeu, ó. Will. Então, I'll give you, ou I will give you. Então, eu lhe darei, né? Eu te darei descanso. Ou vos darei, tá? Porque o you aqui pode ser plural ou singular. E ele continua, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, ó, and learn from me, né? E aqui ele fala, ó, for I am gentle and humble. Então, ele tá falando que, pois eu sou. Aqui a gente traduziu como manso, gente, porque é a tradução mais comum das nossas Bíblias, tá? Mas esse gentle também pode ser de gentil, tá? E humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vamos lá. Aí ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não vou me apegar com vocês algumas palavras aqui, que a gente vai ver elas no final de vocabulário, tá? Mas é mais para vocês entenderem o que está falando. Então aqui, ó, a gente já vê de cara, ó, come to me, vinde a mim, vem até mim.
Então, a gente já vê esse me aqui, ok? Então, hoje a gente vai falar dos nossos object pronouns. A gente já viu os subject pronouns, acho que na primeira aula ou na segunda aula, vocês vão relembrar ele aqui hoje, então não se preocupem. Mas hoje a gente vai ver os nossos pronomes objetos em inglês, tá? Eles são um tipo de pronome pessoal também. A gente já aprendeu, né, os subject pronouns que são pronomes pessoais. E hoje também, só que o que acontece? Esse aqui vai funcionar como objeto do verbo ou da preposição em alguma oração. Você precisa saber isso? Não, tá? É só para localizar vocês no conteúdo, tá? Vocês vão aprender mesmo como usar. Os pronomes objetos, eles são utilizados para substituir os nomes de pessoas, tá? Sendo ou também animais ou coisas. E eles têm essa função de objeto direto e indireto das frases. Então, assim, para quem lembra um pouquinho da aula de português, sabe o que são os nossos objetos diretos e indiretos da frase, tá? Mas se você também não lembra, não se preocupe. Isso não vai te atrapalhar a aprender esse conteúdo em inglês, tá? Então, vamos lá. Como eu já disse, né, eles constituem um tipo de pronome pessoal, eles funcionam como objeto. E aqui a gente vê, né, os exemplos aqui, ó. I love my mom. Deixa eu aumentar um pouquinho, senão vai ficar muito pequenininho pra vocês. Espera aí. Ó, I love my mom. Eu amo a minha mãe. Olha aqui, my mom, minha mãe. I love her. Tá vendo? Eu a amo. Tá vendo que aqui eu não repeti o mom, eu coloquei isso aqui, ó, her. Esse her é um dos pronomes objetos que vocês vão aprender hoje, ok? Então, eu a amo, ok? Olha só, mais um, ó. We are studying for the mission. Então, nós estamos estudando para a missão. Ou, we are studying for it. Então, nós estamos estudando para isso. Então, a gente usa eles exatamente como a gente usa nessa questão da tradução. Então, pra isso, eu a amo. Então, a gente fala muito aqui, gosto dela. Nesse sentido mesmo de objeto, a gente vai usar os nossos pronomes. Deixa eu diminuir de novo, né? Pra vocês conseguirem ler. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, que é o me. Vamos lá, could you repeat, please? Me, ok? E ele tem essa tradução de me e mim. A gente viu até ele no exemplo, que era come to me. Então, venha a mim, né? Então, aqui, ó, o me. Aí, a gente tem o you. Could you repeat, please? You. O you vai ser o lhe, o, a, te, tia, você. Temos o him. Could you repeat, please? Him. Que é o lhe, o, a ele. Her. Esse aqui, gente, ó, tem que ficar bem olhando ele. O him e o her tem o som do R. Então, você vai falar her, ok? Então, o lhe, a e a ela. A gente tem o it, que é igualzinho o nosso pronome lá no nosso subject pronoun, ok? It. Aí, agora a gente tem o us. O us é o nós, ok? Temos o you, que é o vós, o lhes e a vocês. E o them. Vamos lá, them, ok? Que são lhes, os, as, a eles, a elas. Então, them, ok? Para que fique mais fácil de vocês aprenderem como usar, a gente vai ver hoje também a diferença entre o object pronoun e o subject pronoun. Que o subject pronoun foram aqueles que vocês viram lá no começo. Eu vou colocar a tabelinha deles aqui, vocês vão relembrar, tá? Mas o que acontece? Tanto um quanto o outro, eles são classificados como pronomes pessoais. Ou seja, eles vão estar substituindo o nome de pessoas, nome de coisas, tá bom? Animais, eles vão estar ali para substituir. A diferença entre eles tá na função que eles estão fazendo na oração. Ou seja, a função que eles têm na frase. Então, aqui eu coloco para vocês, depois vocês conseguem estudar, tá? A diferença mais prática entre eles. Então, ó, os object pronouns são aqueles que eles recebem a ação verbal. Então, eles não vão estar tendo a função de sujeito, mas sim de objeto da nossa frase. Então, geralmente, ele vem depois do verbo ou da preposição, tá? Agora, os subject pronouns, eles têm a função de sujeito. Então, eles vão praticar a ação. Então, os subject pronouns são aqueles que a gente quer dizer assim, ela cantou ontem. Esse ela cantou ontem, ela tá fazendo a ação de cantar. Então, a gente vai usar um subject pronoun. Agora, se eu falasse assim,
eu amo a música na voz dela. Quando eu digo esse dela, na voz dela, eu tô dizendo o quê? Ela tá sofrendo a ação, ok? Eu que amo, eu amo o quê? A música na voz dela. Então é diferente, ok? Lembrando aqui, né, os subject pronouns, ó, o I, you, he, she, it, we, you e they. Falando uma coisa aqui também, gente, que vocês vão usar naquela ordem lá, referente a esse aqui. Então, quando for o I, me, ok? Igual aqui no she, quando for pra she, né, que é ela, a gente vai usar o her como o objeto, ok? Então, agora, como que a gente usa, né, esses nossos object pronouns? Então, eles fazem parte, né, do predicado da frase, então eles vão estar no meio da nossa frase, provavelmente mais pro fim, ok? E eles são sempre empregados depois dos verbos e preposições. Então, a gente já falou, né, quais são, mas lembrando que no singular vai ser o me, ok? Para mim, né, o you, para você, him, her e it. E no plural, us, you e them, ok? A gente tem a forma também masculina e feminina it, que é a neutra, mas é para coisas, animais e objetos, assim como lá no subject pronouns, ok? Então agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? Para ficar mais claro. Então vamos ver aqui, ó. Ó, Clara took her to church on Sunday. Então, ó, a Clara a levou, ou levou ela, ok? Para a igreja no domingo. Então, ó, Clara took her to church on Sunday, ok? Clara, né, que tá fazendo a ação. Então, quem que levou alguém? A Clara. Por isso que aqui, se a gente substituísse esse Clara aqui, a gente ia usar o she. She took her, então ia ficar ela a levou para a igreja no domingo. Então, vamos de novo, ó. Clara took her to church on Sunday. Gente, vai repetindo em casa, hein? Então, aqui eu usei o her. Clara a levou. Ó, I love this movie. I saw it yesterday. Então, eu amo esse filme. Vamos lá. I love this movie. Isso aí. I saw it yesterday. Eu o vi ontem. Então, eu vi quem que eu vi, ó? O filme, ok? Vamos continuar. They bought you many gifts. Então, eles compraram muitos presentes para vocês. Então, ó, eles compraram para vocês, né? Aqui, eles compraram, they bought you many gifts. Então, eles compraram muitos presentes para vocês. Ó, he told them the truth. Então, eles disseram-lhe, né, a verdade. Ele disse-lhes a verdade. Ou ele disse a verdade a vocês. Então, esse them aqui não poderia ser, por exemplo, o they. Por quê? Porque o they é só se estivesse praticando a ação. E aqui ele está sofrendo a ação, ok? Então, vamos voltar um pouquinho. Pra gente comparar de novo. Então, aqui, ó, subject pronouns vai substituir quem tá fazendo a ação. I, you, he, she, it, we, you, they. Esse eu acredito que vocês já pegaram bem, né? E os nossos novos aqui, né, os object pronouns, eles vão estar fazendo a mesma função de substituir alguém, né, um nome, só que dessa vez é quem está sofrendo a ação. Então, por exemplo, eu disse a ela, I told her. Eu disse para ela, né, I told her, ok? Por exemplo, se eu fosse dizer que eu liguei para ele, I called him. Então, eu liguei para eles. Então, him tá no final, que faz essa função de ele, porém, quem tá sofrendo a ação. E eu coloquei o called, né, que é no passado, o call, que é de ligar no passado, com ed. E eu fiz a ação. Agora, e se ele tivesse me ligado? Então, seria he called me. Então, ele me ligou. Então, gente, essa aula de hoje, ela é rápida, mas muito importante. O que eu quero pedir para vocês,
que eu vou deixar para vocês uma tarefa, tá? Não vai ser aqui a tarefa, obviamente, eu vou deixar no Telegram. E eu vou pedir para vocês estarem fazendo, para vocês não confundirem essa questão do subject pronouns e do object pronouns, ok? Antes da gente finalizar a aula, eu queria mostrar para vocês algumas conjunções, porque a gente sempre fala, né, da importância da gente saber aquelas palavrinhas que conectam as coisas na frase. Uma que vocês já conhecem, eu acredito, que é o and. Could you repeat, please? And. Esse and é uma conjunção de adicionar alguma coisa, então é uma conjunção adicional. O que ela significa? O e. Então, olha só. Ó, vamos lá, um pedaço até do que a gente viu, ó. For I am gentle and humble in heart. Então, porque eu sou manso e humilde de coração. E, ok? And. Então, aprendam, tá? Porque vocês vão usar muito o and. Então, e. Outra que eu já tinha mostrado pra vocês, tá? É o because. O que é o because? O because é o nosso porquê, tá? Só que esse porquê aqui, ele é de explicar alguma coisa, de resposta, ok? Então, ó, I'm here because I love Jesus. Eu estou aqui porque eu amo Jesus. Então, é diferente, por exemplo, do why, tá? Que o why era uma coisa para perguntar o porquê. Why? Por quê? Esse aqui não, é quando você tá dando uma explicação. Então, ó, I'm here because I love Jesus. Estou aqui porque eu amo Jesus. A gente também tem o but. Could you repeat, please? But. O but, ele é uma conjunção adversativa, ou seja, ideias opostas. É o mas, ok? Mas é o mas, gente, quando você tá falando da frase, você fala, eu gosto de café, mas somente pela manhã. Então, é esse mas. O mais com i não é esse, tá? Vocês vão aprender mais pra frente. Mas agora é o mas, ok? Que é de você dar uma ideia oposta. Então, vamos lá, ó. I love waking up early, but not when I'm on vacation. Então, eu adoro acordar cedo, mas não quando eu estou de férias. But not when I'm on vacation. Então, ó, but, mas, ok? Uma outra aqui também que vocês vão aprender é o or. O que é o or, gente? O or é o ou. Então, ele indica quando você está dando uma opção para alguém. Então, vamos lá, ó. Do you prefer to call or text? Você prefere ligar ou mandar mensagem, ok? Vamos continuar. Nós temos também o so, ok? O so é o então. Eu uso muito so, que eu tô conversando assim, eu falo, so, tipo, então. Aí eu continuo, entendeu? Então, vamos lá, ó. Jesus called me, so I went. Então, Jesus me chamou, então eu fui. So I went. Então, eu fui, ok? Temos também o since. O since é o desde, tá bom? Então, vamos lá, ó. Since I met Jesus, I've never been the same. Então, desde que eu conheci Jesus, eu nunca mais fui a mesma ou o mesmo, tá, gente? Então, esse I've never been the same poderia ser tanto para feminino, tipo, se eu falar, eu nunca fui mais fui a mesma. Mas se for um homem falando, vai ser o mesmo. Por isso que o inglês é muito mais fácil, porque não tem, assim, muita diferença. Você não fica mudando a palavrinha muito para feminino e masculino, as palavras em si. Você entende pela frase. Então, eu acho isso excelente. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Então, vamos lá, ó. Since I met Jesus. Desde que eu conheci Jesus. Essa parte das conjunções, gente, é só para vocês conhecerem elas e usarem, porque agora vocês já sabem subject pronouns, object pronouns, vocês já sabem present, future, past, vocês já sabem muita coisa. Parece que não, mas já foram muitas matérias de inglês. Então, é importante vocês saberem as conjunções para que vocês liguem as frases. Então, por exemplo, I love chocolate, eu amo chocolate, and milk. Eu amo chocolate e leite. Então, o and tá aí. Todas essas, elas estão muito presentes no dia a dia. Então, são importantes. Então,
escreva no seu caderno depois. Não precisa escrever, por exemplo, é uma conjunção conclusiva, conjunção explicativa. Não precisa escrever isso. Escreva só a tradução e a frase de exemplo, tá? Para vocês aprenderem. Eu falo porque eu sou professora de vocês, eu sou sua teacher, então eu preciso explicar o que elas são, né? Para construir o aprendizado na mente de vocês, então isso é importante. Mas o que vocês precisam escrever aí é tradução e a frase, tá? E tentem montar frases também. Aqui eu trouxe para vocês vocabulário, né? Que é sempre legal vocês aprenderem palavras para ir construindo. Então a primeira é weary. Vamos lá, weary, que é cansado ou cansada, tá? Aí temos também o burdened, que é sobrecarregado. A gente tem o rest, que é descanso, né? Temos também o yoke, que é o jugo. Gentle, que é gentil. Humble, humilde. Heart, que é coração. Temos soul, que é alma. Lá ele tá no plural, né? Tá souls, ok? Easy, que é fácil. Burden, fardo. E light, leve, ok? Aqui, ó, o gentle, ele é gentil e lá ele tá como manso, ok? Mas isso vocês vão ver que é normal. Muitas vezes a tradução das coisas, ela vai variar com a tradução da Bíblia. Tradução, gente, nunca é 100%. É quase impossível você traduzir algo 100% ao pé da letra, tá? Isso porque são línguas diferentes, então a gente sempre acha palavras equivalentes, mas não quer dizer que aquela palavra é exatamente a outra palavra, tá? Então, por isso que muitas vezes a mesma palavra tem várias traduções. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, já vai lá no grupo Telegram, já escreve lá, que eu vou fazer com o maior prazer eu tiro a sua dúvida. Lembrando que vai ter tarefa lá, tá? Então, faça a tarefa quando você tiver um tempinho. Vai ter também as respostas, né? Vão ter as respostas da tarefa, mas não olhe. Tente fazer sem as respostas e só olhar depois. Se você fizer, olhar a resposta e mesmo assim você não entender, me manda mensagem também no grupo do Telegram, tá? Nós somos uma turma e aqui o intuito é sempre um ajudar o outro, então só mandar lá. Não esqueça também de revisar, tá? De fazer a repetição do conteúdo, até porque vocês já viram muita matéria, é muito conteúdo, parece que não, mas é muito. Então revise, tá? Principalmente os anteriores. A gente tem algumas matérias que são mais densas e outras que são mais light, mas ainda assim é importante. Por exemplo, hoje a gente teve de mais denso o quê? A parte dos nossos object pronouns. Agora a parte mais leve foram as nossas conjunções. Então, revise, tá? Mesmo sendo mais leve ou mais pesada. Lembrando que as nossas aulas são as segundas e as quartas, às 12h30, ok? No YouTube. E que no sábado tem conteúdo extra. Ultimamente não tem tido conteúdo extra, porque eu tô repensando a questão do conteúdo extra, porque eu tava colocando listening de Bíblia. Só que eu vi que muitos de vocês não estão se adaptando a ouvir a Bíblia, porque ainda estão no início, né, da sua jornada. Eu sempre falo que mesmo estando no início, é importante a gente ouvir bastante inglês, mas eu entendo que para muitos é assim, é um tempo que vocês não querem tirar para ouvir uma coisa que vocês não sabem o que está acontecendo. Então, estou repensando algumas coisas sobre esse conteúdo extra, mas, tá? Vamos voltar, as coisas vão fluir, e é isso, gente. Thank you for today. God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê, tá? See you in the next class. Vejo você na próxima aula. Lembrando, tá, gente? Grupo Telegram, teve dúvida, manda lá, tá bom? Espero que você esteja gostando. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva se você não for inscrito ainda. Recomende aquele amigo, né, que tem vontade de aprender inglês também. Às vezes não tem oportunidade, ou financeira, ou de tempo para estar dentro de uma sala de aula num horário que o professor pode. Então aqui ele tem essa possibilidade. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada. See you!